boa tarde. O Século News edição especial está no ar. Hoje você vai saber quem são os primeiros mártires das Américas. O Papa visitou o escritório da FAO em Roma e pediu ajuda internacional para erradicar a fome. A gente fala também sobre a preocupação de pais e especialistas com o uso da internet por crianças. E tem ainda Festival de Música Católica com jovens na Austrália. Neste domingo, o Papa Francisco elevou 35 novos santos aos altares da igreja. Entre eles estavam os mártires brasileiros de Cunhaú e Uruaçu. Pronunciando esta fórmula, o Papa canonizou 35 novos santos. Entre eles está o espanhol Faustino Miguez e os primeiros mártires das Américas, as crianças indígenas Cristóbal, Antônio e Juan. Também foi canonizado um grupo de mártires brasileiros liderados pelo jesuíta André de Soveral. Durante a cerimônia, o Papa alertou que um dos males mais perigosos na vida de fé de uma pessoa é a rotina. Este é o perigo, uma vida cristã que se transforma em rotina, que se contenta com a normalidade, sem um impulso ou entusiasmo e com a memória curta. O Papa explicou que a relação entre o cristão e Deus não pode ser reduzida a simplesmente cumprir os mandamentos sem nenhuma boa razão para isso. Tem que ser uma relação de amor que, como em todas as relações, corre o risco de acabar não pelo mal, mas pelo egoísmo. É assim que o amor se torna frio, não por malícia, mas pela nossa preferência pelo que é nosso, nossa segurança, nossa autoafirmação, nosso conforto. Nós nos acomodamos da cadeira tranquila dos benefícios, prazeres ou um hobby que nos traga alguma felicidade. Acabamos envelhecendo de forma fraca e pobre, porque envelhecemos por dentro. Quando nossos corações não se expandem, eles se fecham em si mesmos e envelhecem. Quando o cuore não se dilata, se chiude, invecchia. O Papa Francisco disse que a vida cristã deve ser constante, porque não é suficiente dizer sim a Deus apenas uma vez. Ele precisa ser renovado diariamente, assim como fizeram os 35 santos que acabaram de ser canonizados. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre os primeiros mártires das Américas. As 3 crianças morreram entre os anos de 1527 e 1529. O Papa Francisco canoniza 34 novos santos neste domingo. Entre eles estão 3 crianças mexicanas, que foram os primeiros mártires das Américas. Os nomes deles são Cristóbal, Antônio e Juan. São os primeiros mártires do México e os primeiros mártires das Américas. Cristóbal, que morreu em 1527, e Antônio e Juan em 1529. Essas mortes aconteceram antes das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, em 1531. Júlio César Salcedo é o bispo da cidade dos 3 meninos indígenas e mártires, onde a memória deles é mantida viva até hoje. Cristóbal começou a evangelizar sua família e, depois de insistir por tanto tempo, seu pai ficou irritado. Uma de suas esposas queria que o filho dela fosse o herdeiro e o convenceu a matar Cristóbal. Antônio e Juan têm uma história diferente. Eles sabiam da morte de Cristóbal. Eles foram com os missionários para evangelizar e catequizar as cidades. Em meio à destruição de ídolos e de tudo, eles também encontraram a morte, o martírio. Outro novo santo é o sacerdote espanhol Faustino Miguez, que fundou em 1855 o Instituto Filhas da Divina Pastora, para cuidar de meninas. Ele podia ver a necessidade da mulher que não era ouvida, que não era levada em consideração. Ele viu que dentro de si havia um apelo para lhes dar educação e treinamento. A perspectiva de uma mulher é muito importante. Ela é considerada a apóstola da sociedade, portadora da paz na família, a parte mais importante da sociedade por sua contribuição para a educação dos filhos. Os outros novos santos são mártires do Brasil, liderados pelo jesuíta André de Soveral, assassinados em julho de 1645 por soldados holandeses.
Também nesse grupo, o padre Ambrósio Francisco Ferro e Mateu Moreira, morto por sua fé junto com outras 27 pessoas. O assunto agora é meio ambiente. O Papa pediu um sínodo sobre a Amazônia para abordar diversas questões, incluindo a falta de missionários lá na região. O Papa anunciou pessoalmente que convocou um sínodo especial para a região panamazônica. Será em outubro de 2019, com a participação de bispos desta região. O scopo principale di questa convocazione è individuare. O propósito desta convocação é identificar novos caminhos para a evangelização do povo de Deus naquela região, especialmente os indígenas, que muitas vezes são esquecidos e sem a perspectiva de um futuro sereno. Também é por causa da crise da floresta amazônica, um pulmão de primordial importância para o nosso planeta. O Sínodo sobre a Amazônia abordará uma variedade de questões que vão desde a ecologia até a falta de sacerdotes e religiosos na região. Uma das iniciativas católicas mais ativas da região é a Rede Transnacional da Igreja Latino-Americana, Rede Eclesial Panamazônica, a REPAM. Seu site explica os desafios da região que cobrem mais de 6 milhões de quilômetros quadrados em 9 países. É o lar de quase 2.800.000 indígenas, que consideram sagrada a terra onde seus antepassados estão enterrados. Entre eles estão 137 aldeias isoladas. A REPAM diz que estão em perigo devido às agressões de estados nacionais, empresas de mineração, de petróleo, madeireiras, pecuárias, agroexportação e mega hidrelétricas. São de populações que muitas vezes são ignoradas, sem voz ou força para defender seus interesses e suas culturas. Sozinhos diante do perigo, o Papa agora chama os católicos da região a encontrarem soluções para essa dura situação. No começo da semana, o Papa Francisco foi até a sede da FAO em Roma, o escritório das Nações Unidas para a Alimentação e também Agricultura. Ele pediu esforços internacionais para erradicar a fome. O Papa visitou a sede da FAO em Roma para lembrar o Dia Mundial da Alimentação. Este ano, o lema é alterar o futuro da migração, investir na segurança alimentar e no desenvolvimento rural. O Papa Francisco abordou a situação em questão com gestos e palavras. Uma ação foi esta escultura, demonstrando a devastação da migração. Representa o corpo do pequeno Aylan Kurdi, a criança refugiada que se afogou enquanto cruzava o mar Mediterrâneo da Turquia para a Europa. O diretor-geral da FAO cumprimentou o Papa em nome de todos e lembrou que o drama da migração possui estatísticas arrebatadoras, quase 300 milhões de pessoas. A maioria vem de áreas afetadas por guerras, mudanças climáticas e falta de oportunidade de trabalho. Para eles, a única esperança de uma vida melhor é migrar. Em seu discurso, o Papa lembrou que a principal causa da migração é a fome causada por guerras e mudanças climáticas. E por isso, ele pediu que essas duas questões fossem abordadas. É claro que as guerras e as mudanças climáticas levam à fome. Então devemos parar de tratá-la como uma doença incurável. O Papa Francisco criticou aqueles que acreditam que reduzir o tamanho da população ajudaria a luta contra a fome e pediu uma mudança de mentalidade. Para alguns seria suficiente reduzir o número de bocas para alimentar e, dessa forma, resolver o problema. Reduzir é fácil, compartilhar, exigir conversão, e isso é imperativo. A fórmula do Papa para acabar com a fome é chamar cada pessoa a ser responsável. Ele disse que deveria haver esforços para evitar o desperdício e propôs incluir o amor ao próximo ou o princípio da humanidade como uma nova categoria nas relações internacionais.
Amar significa contribuir a que cada país aumente a produção. Amar significa contribuir para que todos os países aumentem a sua produção e atinjam a autossuficiência alimentar. Amar se traduz em pensar em novos modelos de desenvolvimento e consumo e adotar políticas que não agravam a situação das populações menos avançadas ou a sua dependência externa. Amar significa não continuar a dividir a família humana naqueles que mais precisam daqueles que não têm o essencial. O Papa elogiou atividades e esforços diplomáticos. Ele disse que, além de parar o uso de armas de destruição em massa, também deve-se pensar nos efeitos prejudiciais da pobreza e exclusão e trabalhar para acabar com elas. Ele lembrou que a fome não pode acabar com barreiras físicas, econômicas, legislativas ou ideológicas, mas pelo princípio da humanidade. O Papa Francisco pede que, durante as tragédias, não apenas as estatísticas sejam consideradas, mas também nomes e o rosto de quem sofre. Em 2016, a fome no mundo aumentou novamente. Agora, um total de 815 milhões de homens, mulheres e crianças estão com fome. Isso significa 11 de cada 100 pessoas no planeta. A orquestra e coro da Catedral de Córdoba, na Espanha, está percorrendo toda a capital italiana para cantar para o Papa Francisco. Eles vêm da Espanha para que suas vozes sejam ouvidas por toda Roma. São a orquestra e o coro da Catedral de Córdoba e agora realizaram um sonho, cantar para o Papa Francisco. Estão acompanhados pelo bispo de Córdoba e vieram à Itália para uma turnê, depois de gravar o primeiro CD intitulado Te Deum, a música na Catedral de Córdoba. Juntamente com o Santo Padre, estamos apresentando uma turnê que termina no sábado, Te Deum, a música na Catedral de Córdoba. Este é o primeiro CD produzido por um grupo da Catedral Espanhola, que mostra e aprecia a música que realizamos diariamente nas principais solenidades da Catedral de Córdoba. Eles dizem que cumprimentaram o Papa de uma maneira muito bonita e profunda, e que o Papa Francisco até brincou com eles. Eles nos colocaram com um grupo de cantores de Córdoba, cantores infantis. Mas aquelas crianças eram de Córdoba, da Argentina, e nós somos de Córdoba, da Espanha. Eles nos uniram porque não perceberam essa diferença. Então eu disse ao Papa, olha, eles são de Córdoba e nós também somos de Córdoba. Ele disse, você é a mãe e eles são os filhos. O bispo assegura que esta experiência conduzirá a uma consagração e a um impulso nesta obra de louvor a Deus. Com a intenção de ajudar a comunidade cristã a unir-se com Deus através da música sagrada, eles se despediram para continuar sua peregrinação em diferentes basílicas romanas. A seguir, vamos falar sobre como proteger as crianças na internet.